Homenagem essa que eu estendo aos demais membros desse colegiado. Saúdo a desembargadora Salete, saúdo o desembargador Rizelo. De igual importância, saúdo também a douta procuradora de Justiça. Menciono, senhores desembargadores, que hoje eu particularmente fui privilegiado por receber a energia na qual eu senti aqui quando da homenagem que Vossa Excelência, desembargador Rizelo, junto aos demais membros, fez a desembargadora Salete. Poderia dizer que eu ganhei o dia com isso. Saúdo os acadêmicos da UNOESC de São Miguel do Oeste e faço isso com muita propriedade, senhores desembargadores, porque alguns anos atrás eu estava aqui na segunda Câmara Criminal, também no 9º semestre do Direito, e apreciava atentamente os trabalhos da Câmara, os trabalhos do advogado que aqui fazia a sustentação oral, e ali dentro do meu ser nutria aquela vontade de um dia estar aqui também, olhando olho no olho de Vossas Excelências, e desde aquela época já sentia a classe, a elegância, a excelência que essa Câmara julgava os processos, que essa Câmara com alianeza tratava os advogados. Então hoje é um dia especial por esse motivo também. Recebo os cumprimentos da advocacia e entendam que daqui a pouco, daqui a 1 semestre, 2 semestres, os senhores darão um passo para mais um degrau da carreira de vocês. E lembrem-se, porque todos vocês têm ambição, no bom sentido, de galgar altos calões, de galgar espaços que hoje talvez não alcancem. E o meu lema, e eu sou docente desde o ano de 2010, e digo que sou amigo dos alunos, e eu sempre apregou o seguinte lema: a bandeira, quanto mais alto ela flamula, mais vento ela pega. Então estejam cientes dos desafios que os senhores terão que atravessar ao longo da carreira dos senhores. Aproveitem a sessão. Saúdo os serventuários da Justiça, Polícia Militar, os serventuários que cuidam do som. Eu me sinto muito confortável em advogar aqui nessa Câmara, por todos os motivos já explanados. Costumo dizer que eu não sou adepto à escola de discursos demagogos, tampouco eu abomino aventuras jurídicas em determinados casos concretos. Vossas Excelências sabem porque conhecem a minha atuação. Quando eu fiz o juramento da advocacia, prometi exercer a advocacia, defender a Constituição, a ordem jurídica, o Estado democrático de direito, e nem por isso, diante de situações em que vislumbra-se o mínimo traço de culpabilidade, não viemos aqui sustentar inocência. Sou um duro combatedor do contraditório e da ampla defesa. Todavia, argumentos pitorescos e demagogos eu rechaço da minha atuação. Aprendi também na faculdade que a prisão preventiva é medida de exceção quando outras medidas cautelares não se fazem presente. E a lei emanada do Estado democrático de direito, dos órgãos que a elaboram, traz uma gama de medidas cautelares para que possa, diante do caso concreto, sim, a prisão ser aplicada como medida de exceção. Eu digo isso porque no caso concreto, antes de entrar, desembargadora Salete, nos argumentos que Sua Excelência, desembargador, o juiz de piso, teceu quando da decretação dessa prisão, a prisão aqui decretada é excessiva, trata-se de um ônus excessivo, uma sanha segregatória desmedida, com todas as vênias a nosso sentir. Isso porque, senhores desembargadores, na comarca de Lages, o GAECO deu aso a uma operação na qual desvendou, na qual elucidou alguns crimes em tese cometido contra a fé pública, cuja ocorrência envolvia o interior de um cartório de registro civil. Ponto. Inicialmente fora decretada a prisão temporária
de alguns dos elementos, de algumas das pessoas envolvidas, de modo que o paciente foi uma delas. Mais tarde, essa prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. E é sob esse decreto prisional preventivo que, em rápidas palavras, valendo-se da minha objetividade nos argumentos que me é peculiar, eu venho dizer a vossas excelências, com todas as vênias e com todo respeito a qualquer entendimento contrário, que o decreto prisional, diante das premissas constitucionais, legais, autorizadoras para a prisão preventiva, não se sustenta diante do caso concreto. Inicialmente porque da leitura do decreto prisional, desembargador Rizelo, não vi, reli de novo, porque poderia ser uma falha minha. Não visualizei em nenhuma das laudas sequer a individualização da conduta dos interessados, maiormente do paciente. Simplesmente Sua Excelência, magistrado de piso, joga tudo num balaio e diz assim, que a requerimento do MP, e pinço aqui os pontos que entendo merecer destaque, que a requerimento do MP, a prisão deve ser preventiva, tendo em vista a contumácia dos denunciados na prática de infrações penais, e por isso o pedido merece guarida. Citou de forma genérica o artigo 311, da possibilidade de decretação da prisão no curso da investigação ou do processo. Citou também de forma genérica o artigo 313 e disse que o crime praticado contra a fé pública tem a pena máxima de 5 anos, o que autorizaria, de forma abstrata, crimes com a pena superior a 4 anos, a decretação da prisão. Cita NUT para justificar a gravidade concreta, e em rápidas palavras, sob o caso concreto, de forma genérica, sem individualizar a conduta do paciente, diz assim, Sua Excelência, no caso concreto, faz-se necessária a prisão cautelar dos denunciados para a garantia da ordem pública, uma vez que há fortes indícios de que os réus fazem uso de documento falso e, munidos destes, podem continuar a delinquir, vez que possuem vastos antecedentes criminais. Posso estar enganado, até porque esse é o meu papel, de vir aqui e debater contra situações que entendemos genéricas. Não vislumbrei na leitura nenhum fato, nenhum ponto concreto que autorizasse essa prisão preventiva. Mais tarde aporta aos autos a proemial acusatória, em que, em desfavor do acusado, do paciente, recai a prática do caput do 299, cuja pena mínima é punida com 1 ano. Pergunto a vossas excelências, esse é um caso de que medidas cautelares acautelaria sim e garantiria sim a ordem pública. E aqui, sem querer entrar no mérito, que não é o nosso papel, e todos nós sabemos, e que os acadêmicos também saibam que habeas corpus não se discute mérito, mas a acusação que recai sobre ele seria de que ele teria entregue um documento lá no cartório para mais tarde adquirir um documento falso. Tradição essa que não ocorreu. Esse documento foi apreendido lá. Ele não portava em nenhum momento esse documento. E tão somente por isso foi decretado aqui a prisão preventiva do paciente. E é por essa razão, não me delongando ao tema, que eu venho suplicar à corte que até que se desvende esse caso concreto, até que se desvende o mérito da ação, que dê a ele ao menos o direito de responder esse processo em liberdade. Não aqui grave ameaça à pessoa, não aqui o histórico de, nesse caso, ele estar fazendo uso de documento falso ou não. Bem verdade é que ele tem sim antecedentes criminais, encontra-se em regime
de cumprimento de pena aberto, de modo que toda essa sistemática vai gerar uma regressão de regime, e essa ressocialização na qual visamos alcançar aqui ao paciente, vai tudo por água abaixo, por algo que ainda supostamente aconteceu. Me refiro tão somente à pessoa dele. E os autos aqui, a impetração, a decisão do decreto prisional é clara, não individualiza sequer a ação ou a omissão, o fato concreto que deu aso ao decreto prisional. Entendo que a decisão é genérica, entendo que baseou-se tão somente porque ele possui antecedentes criminais, e entendo, escusando-me aqui de qualquer entendimento contrário, rogando vênias pelos excessos, que a concessão da ordem é medida que se impõe. Evidente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Porque nesse caso, a prisão não se faz necessária. Se mostra uma medida excessiva. E é por isso que, encerrando as minhas palavras, rogo vênias a vossas excelências para que conceda a ordem, para que o Diego possa responder esse processo em liberdade e continuar no cumprimento de pena na qual ele vem regularmente cumprindo na comarca de origem. São essas as nossas razões. Muito obrigado, senhores desembargadores.